Boa noite, queridos. Sejam muito bem-vindos ao nosso Movimento Igreja.
Novo formato, mesma essência. Deus tem algo extraordinário para falar no meu coração e no seu coração. Por isso, aumenta as expectativas, aqueça seu coração, porque Deus quer falar com você. Aproveita nesse momento agora, pega esse link e compartilha com seus amigos, porque aquilo que Deus tem liberado sobre a nossa vida, Ele também quer que atinja todos os seus amigos. Que Deus abençoe você, louve conosco, não se distraia, fique ligado, Deus abençoe. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje eu sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que num deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Eu posso não ver o amanhã, mas hoje eu sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Em nome de Jesus, você agora pode colocar a sua mão sobre o seu coração. E eu quero declarar uma palavra sobre você. Uma palavra da parte de Jesus, e tudo pode ser transformado. Eu creio nessa verdade. E em nome de Jesus, eu libero agora uma palavra sobre você, sobre a sua família. Que todo o deserto que você tem vivido irá florescer. Todo esse tempo que você tem vivido de deserto, o Senhor vai te levar agora a lugares altos. O Senhor é aquele que restaura. O Senhor é aquele que faz de novo. E eu quero declarar isso sobre a sua vida. Você pode cantar isso comigo agora. Erga sua mão, solte a sua voz e com muita fé vamos cantar em nome do Senhor Jesus.
te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Eu posso não ver o amanhã, mas hoje eu sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de ti. Amém. Aleluia. Se renda a esse amor perfeito, incrível, amor puro. Ele é vida, Ele é a própria vida, o próprio amor. Se renda a Ele. Amém? Vamos adorar ao Senhor. És a vida, és o amor que traz luz sobre as trevas, esperança que restaura todo o coração ferido. Grande é o Senhor, és a vida, és o amor que traz luz sobre as trevas, esperança que restaura todo o coração ferido. Grande é o Senhor, com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor, com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor somente a ti. Aleluia, te adoramos, Senhor. És a vida, és o amor que traz luz sobre as trevas, esperança que restaura todo o coração ferido. Grande é o Senhor, com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor, com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor a ti. Com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor, com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor somente a ti. Te exaltamos, Senhor. Declaramos que só tu és digno, Senhor. E toda a terra entoará a tua glória, a tua glória, a tua glória. Toda a terra entoará, meu ser, meus ossos cantarão. Grande
dentro em nós. Derramamos louvor com teu fôlego dentro em nós. Derramamos louvor a ti com teu fôlego dentro em nós. Derramamos louvor com teu fôlego dentro em nós. Derramamos louvor somente a ti. Olá, queridos, graça e paz, privilégio para nós estarmos participando aqui desse momento de culto. Expectativa do nosso coração é que Deus já tenha falado com você através dos hinos cantados, através de tudo aquilo que Deus reservou para nós nessa noite. Gostaria de deixar um texto com os irmãos, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, que diz que cada um contribua segundo propôs o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Participar daquilo que Deus tem feito no meio da nossa comunidade é um grande privilégio para nós. E quando nós falamos de dízimos e ofertas, a gente lembra de princípios, que foram princípios estabelecidos por Deus para esse momento. Princípios de liberalidade, conforme propôs o seu coração. Princípio de constância, porque cada um precisa contribuir. E princípio de proporcionalidade, que nós devemos contribuir de acordo com as nossas rendas. O desejo do meu coração é que Deus te encontre nesse momento e que Deus possa estar trazendo sobre você uma bênção sobrenatural, que você se sinta privilegiado em participar desse momento conosco. Participe agora, aproveite esse momento. Deus abençoe. Olá, queridos, nós já passamos pelo momento de ofertório, passamos também no momento que pudemos ouvir Deus através dos hinos e agora nós estaremos entrando através de um momento muito especial, que é o momento da palavra, que sem dúvida nenhuma Deus quer falar aos nossos corações. O desejo do nosso coração é que tudo que Ele tem sobre a nossa vida nessa noite seja liberado para nós. Por isso não se distraia, por isso fica ligado, porque Deus quer falar com você. Nós pisamos aqui muito convicto de que o poder não é do semeador, mas o poder está na semente. E sem dúvida alguma Ele deseja lançar sementes sobre o seu coração para que elas produzam frutos na sua vida. Sem dúvida alguma, Deus tem respostas para todas as nossas necessidades e Ele tem força para nos dar em todos os nossos cenários. Gostaria de te convidar para abrir sua Bíblia aí em Salmos, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. O texto diz assim, olha, como é feliz, ou em algumas versões, bem-aventurado, é aquele que não segue o conselho dos ímpios e não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada à beira das águas correntes. Ela dá o fruto no tempo certo, as suas folhas não murcham, tudo que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, porque eles são como palha que o vento leva. Eu gostaria de orar mais uma vez com os irmãos, para que Deus ministre aos nossos corações. Pai, nós somos dependentes do Senhor. Como precisamos, Deus, da Tua intervenção nesse momento. Eu peço, Deus, que o Senhor alcance, através desse campus online, através desse meio, que o Senhor alcance a vida dos meus irmãos. Pai, que essa palavra de fato caia em boa terra e que produza frutos para a Tua glória, Jesus. Ó Pai, usa as nossas vidas, dá-nos palavras, Deus, que venham de encontro à necessidade de cada irmão.
que seja poder do Senhor de uma forma extraordinária na vida deles. Nós oramos assim e é no nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Queridos, alguns estudiosos da Bíblia chegam a dizer que Salmos é o ouro da experiência cristã. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ler o livro de Salmos. O livro de Salmos, ele acaba que nos encontra nas nossas emoções, nos nossos momentos. Independente do momento que você esteja vivendo, da emoção que você esteja passando, você sempre vai se identificar. Lá no livro de Salmos, se você está feliz, você vai conseguir encontrar lá em Salmos 126, versículo 3, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres. Se você de repente passa por um momento reflexivo quanto à vida, você vai encontrar lá em Salmos 90, o salmista dizendo, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Talvez você esteja num momento de escassez, e aí você vai lembrar de Salmos 23, de que diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Se você está passando por um momento de cansaço na sua vida, você continua no Salmos 23, que diz que deitar-me faz em verdes pastos. Se você está num momento sem direção, o próprio salmista diz, guia-me mansamente às águas tranquilas. Se você passa por um momento de inconstância na sua vida, você vai ver em Salmo 121 que diz que aquele que te guarda não deixará vacilar os seus pés. Se você passa por um momento de impaciência na sua vida, você vai encontrar em Salmos 40, esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou e ouviu o meu clamor. Se você passa por um momento de arrependimento, você ainda se encontra em Salmo 51, o salmista dizendo, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Irmãos, o livro de Salmo, nós precisamos ler o livro de Salmos, até para que a gente aprenda a viver ou a sobreviver nessa gangorra da vida. É bem provável que você, quando avalia a sua vida, você perceba como se você estivesse numa gangorra mesmo. Em alguns cenários você vai, parece que você está voando, que as coisas acontecem, que as coisas estão tudo bem, e de repente a gente volta, e a coisa volta e acaba não acontecendo como nós esperávamos. Bem verdade que a vida é uma mistura. Nós temos momentos de muita alegria e nós temos também momentos de muita tristeza. Momentos em que nós temos muitas vitórias e momentos também que precisamos conviver com as derrotas. Momentos em que nós temos muito sucesso e há outros momentos em que nós convivemos com fracasso. Momentos em que nós estamos como que em montanhas, com uma vista espetacular. E momentos também que nós estamos nos vales. E é por isso que a gente precisa ler o livro de Salmos. Até porque que uma vez nesses cenários que mudam o tempo todo, a gente precisa tomar muito cuidado para que nós não sejamos parados de remar, para que nós não venhamos a parar de remar. Até porque a vida, ela passa rápido demais. E ela vai muito rápido para que a gente aprenda a viver tudo sozinho. Recentemente eu vi uma matéria que me chamou muita atenção. E aí o autor ele dizia que a vida ela acontece em 3 grandes ciclos, né? Um primeiro ciclo que vai de 0 a 25 anos e que ele dizia que é aquele momento em que nós estamos montando as nossas estruturas físicas, emocionais, psicológicas. Existe um segundo momento, que é aquele momento que vai dos 25 aos 50 anos, que é aquele momento em que nós estamos reproduzindo, trabalhando em alta velocidade. E existe um terceiro momento, que vai dos 50 aos 75 anos, que é aquele momento que a gente já está preparando para o check-up, né? E a vida passa muito rápido. Segundo esse especialista, a nossa média de vida seriam 75 anos. E uma vez que uma vida passa tão rápido, a gente precisa aprender a vivê-la, né? Já dizia alguns autores aí de que é preciso saber viver. E a gente precisa sempre avaliar, até porque esse texto que nós lemos, é um texto que nos convida a um estilo de vida que supera as correntezas. É bem verdade para nós que somos cristãos, para nós que decidimos reconhecer a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, não é fácil. A gente percebe que a vida é como se fosse uma correnteza e a coisa mais fácil da vida é sentar, relaxar, meio que deixar a vida nos levar e a gente vai seguindo calmamente nessa vida
e quando a gente chega lá embaixo, a gente dá de cara com precipício, com pedras no meio do caminho. E se tem uma mensagem, se tem um tema que eu quero falar para você, é que não é hora de parar de remar. Continue remando contra essa correnteza, continue remando contra o sistema, que sem dúvidas Deus vai trazer algo novo sobre as nossas vidas. O texto que nós lemos nos instrui a não seguir o conselho dos ímpios, ou seja, não siga a estrutura de pensamento mundano. Por que o texto fala sobre isso? Porque é possível, é normal que no meio da caminhada, no meio desse trajeto, nós sejamos assediados pelo sistema. O texto diz, não imite a conduta dos pecadores, é porque é possível que em muitos cenários da nossa vida nós sejamos tentados a imitar os pecadores. O texto também diz, não se assente na roda dos escarnecedores, porque é possível que a roda dos escarnecedores, em alguns cenários, seja o lugar mais confortável para que nós estejamos. O texto fala também que nós devemos buscar que a nossa satisfação, ela precisa estar na lei do Senhor. E o texto fala sobre isso porque é possível que no meio da caminhada nós estejamos buscando outras fontes de satisfação que não seja em Deus. O texto também traz promessas extraordinárias para nós. O texto fala sobre uma árvore, que nós seríamos como uma árvore plantada, que ela dá fruto no tempo certo, que ela não murcha e tudo que faz prospera. O texto termina fazendo uma comparação com o ímpio, dizendo que o ímpio é guiado como palha pelo vento. O texto mostra, e uma palha, você já deve ter visto uma palha ela não tem peso, uma palha ela não tem uma direção, uma palha ela se movimenta de acordo com o vento, ela não tem uma velocidade, ela não tem direção e ela é totalmente imprecisa. E o projeto de Deus para nós, e o que Deus tem para trazer para nós nessa noite são lições preciosas para que nós possamos continuar remando contra a correnteza. Primeira coisa que eu queria compartilhar com os irmãos é sobre o versículo 1, que diz que como é feliz aquele que não anda no segundo conselho dos ímpios, que não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Eu gostaria de chamar a sua atenção sobre a necessidade que nós temos de repensar sobre as nossas condutas. Percebe no texto que ele começa dizendo de que quem anda segundo os conselhos dos ímpios. Depois de andar, o texto fala que quem imita, não imita a conduta dos pecadores. E depois ele fala que nem se assenta na roda dos escarnecedores. Percebam, irmãos, que existe uma sequência, porque quem anda imita, quem imita se assenta. E esse é o cenário da nossa vida. E os cenários da nossa vida mudam. E é bem possível que no meio da caminhada nós estejamos desatentos. E a gente precisa tomar muito cuidado, porque um abismo chama outro abismo. Percebam, irmãos, que existe um envolvimento cada vez maior com a perversidade. Interessante que Efésios, capítulo 5, versículo 16, diz que, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo todo o tempo, porque os dias são maus. Irmãos, esse texto mostra para nós uma necessidade latente de uma avaliação constante, de diagnóstico, de reflexão. Numa sociedade que corre tanto e que reflete tão pouco, é muito importante, Deus nos chama a atenção para, nesse momento, repensar a nossa conduta. E cabe aqui uma reflexão que Deus tem ministrado ao meu coração e a minha expectativa é que visite o seu coração nesse momento e que fale com você também sobre isso. Você tem conseguido avaliar suas condutas? Você consegue olhar para dentro de você mesmo? Você consegue olhar no espelho e avaliar como você tem vivido, qual estilo de vida você tem vivido? Esse texto mostra para nós um estilo de vida que nós não devemos adotar. Até que ponto, segundo John Stott, ele diz que o mundo, cada dia que passa, tem se tornado mais mundano. Então, até que ponto esse estilo, esse molde do mundo tem tomado forma dentro do seu coração e principalmente tem criado vida e tem aparecido para as pessoas que te veem? Como é que você tem andado, querido? Quando você olha para a sua vida, se autoavalia, você tem andado estressado demais? Você tem andado sobrecarregado demais? Pelo que você tem se sobrecarregado demais? Por que você tem se estressado demais? Irmãos, vale a pena nós fazermos um check-up aqui quanto ao nosso relacionamento com Deus. É bem possível, é bem provável que existam pessoas aqui que agora me assistem, que a vida está muito mais pautada no ativismo do que numa vida piedosa e de intimidade com Deus.
É muito possível que existam pessoas aqui que inúmeras vezes amam mais a obra de Deus do que o Deus da obra. Irmãos, a gente precisa reavaliar todos os dias para que a gente não perca o temor. Porque é possível que aqui existam pessoas que me assistem e que estejam há muito tempo convivendo e alimentando pecados de estimação. Como é que anda a sua fé, irmãos? Você consegue? Como é que sua fé é vacilante? Uma fé que muda o tempo todo, uma fé que não está firmada em Deus, que não se firma nas promessas de Deus para a sua vida. Pessoas que chegam aqui na comunidade, ouvem uma palavra extraordinária no domingo, chegam logo na segunda-feira e mudam tudo. Porque é possível dizer sim para Deus ali no altar e logo assim que sai do prédio, irmãos, dizem não para Ele no dia a dia. E o que Deus tem chamado a nossa atenção nessa noite aqui é para que você possa repensar sobre a sua vida, sobre sobre a maneira como você tem vivido. Quero te chamar a atenção também, irmãos, para que você repense sobre a sua conduta, principalmente dentro da sua casa. Será que quando você avalia a sua casa, você consegue perceber que você precisa de mais tempo com a sua família? Na verdade, o que vale não é o quanto produzimos durante o dia, mas a verdade é se nós temos um lugar para voltar à noite. Porque tem muita gente, irmãos, que volta para casa, mas nunca chega em casa. Existem pessoas, irmãos, que conquistam o mundo inteiro, mas não tem com quem se celebrar. São pessoas que não avaliam um preço. E nós precisamos tomar muito cuidado com o preço que nós temos pago pelo dinheiro que a gente ganha. O segredo, irmãos, não é o presente que nós entregamos em casa, mas é a presença que nós levamos para dentro dela. Eu gosto muito do texto de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, que diz assim, olha, se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Eu quero chamar a sua atenção aqui porque todas as famílias precisam de cuidado, irmãos. Existe uma preocupação de Deus com a manutenção da família. E é possível que existam pessoas que não cuidam dos seus próprios parentes. É bem verdade, irmãos, que Deus ama a família. Deus criou a família, Ele não abre mão que você abra. E Deus criou a família, Deus não abre mão dela e Ele não admite que você abra mão dessa família. A bem da verdade, irmãos, é que todo cristão precisa ser um exemplo de cuidado. Segundo o texto de 1 Timóteo, para você negar a fé, você não precisa dar calote em ninguém, você não precisa deixar de ir à igreja, você não precisa falar mal dos outros, é só você não cuidar da sua família. Porque todo cristão precisa ser exemplo de cuidado na família. Irmãos, a nossa casa não é um ambiente que eu levo guerra. A nossa casa é um ambiente que eu levo refúgio, é um lugar de refúgio para nós, é um lugar que eu devo proteger. A nossa família, irmãos, ela não é um lugar que nós devemos somente usufruir, mas é um lugar que nós precisamos construir para que naquele dia quando vier os dias maus, que vier a tempestade, irmãos, nós tenhamos onde nos abrigar. Família é esse lugar. E o que eu quero que você repense nessa noite é que existe uma tendência natural, irmãos, de nós darmos boas desculpas. E o que deixa Deus falar isso no seu coração, é porque nós precisamos reavaliar como é que nós temos caminhado. O que o texto deixa muito claro para nós aqui, que nós precisamos enfrentar essa correnteza que nos impele ou que nos joga para o abismo. Nós precisamos ir contra a correnteza. Nós precisamos lembrar que nós também não só lutamos contra um sistema, mas nós também lutamos contra uma mente que o tempo inteiro arma astutas ciladas tentando nos tragar e nos prender a tudo que tem nesse mundo. Segundo ponto que eu queria deixar, que esse texto me diz, que está lá no versículo 2, ele diz que antes, ou em algumas versões diz que ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita de dia e de noite. É bem verdade que a gente sempre vai estar cheio de alguma coisa. E vale a pena nós hoje avaliarmos que nós estamos cheios de quê? É possível que você esteja cheio de trabalho, cheio de informação, cheio de ambição, talvez até cheio de dinheiro. Mas a pergunta que Deus coloca no nosso coração nessa noite é se você está cheio de Deus.
é se Deus na sua vida tem sido prioridade, se Deus na sua vida tem sido transbordar na sua vida. Nós precisamos avaliar, porque muitas vezes, para cada sim, presta atenção, irmãos, naquilo que Deus vai falar com a gente nesse momento. Olha, para cada sim que você diz, é um monte de outros nãos. Quando você diz sim para sua esposa, se você é casado, uma vez que lá você disse sim para ela, você disse não para um monte de outras mulheres. Quando você disse sim para Deus, você disse não naturalmente para um monte de outras coisas. Você disse não para as suas vontades, você disse não para o seu tempo, né? Para muitas coisas do seu tempo. Você disse não para alguns prazeres, você disse não para algumas outras fontes. E hoje é possível que o seu coração esteja enganando você e feito você buscar satisfação naquilo que não te preenche. E se você for muito sincero com você mesmo, você pode perceber que isso tem trazido escravidão. Satisfação em Deus, irmãos, não é só uma opção para nós, é uma questão de sobrevivência. Eu aprendi ao longo da minha carreira profissional que papel inútil esconde papel útil. Assim como rotinas inúteis suprimem rotinas úteis. O que a gente precisa retirar da nossa rotina para que Deus seja a nossa principal rotina? A gente passa a vida achando que feliz é quem soma, é quem adiciona ou é quem faz. Mas, na verdade, quem soma demais vira escravo daquilo que conquistou. Feliz é quem não aceita fazer tudo. Feliz é aquele que não escuta tudo. Feliz é aquele que não dá atenção para tudo. Feliz é aquele que sabe filtrar. Feliz é quem vive conforme o conselho de Deus para a própria vida. Feliz é o que retira do secundário para focar no principal. E o principal precisa ser Deus na nossa vida. A grande estratégia do diabo, muitas vezes, não é tirar Deus da nossa vida, mas é tirar Deus do início ou do principal e colocá-lo no final. Como é que está a sua vida hoje? Como é que tem sido o seu dia a dia? O que você tem priorizado na sua vida? E é bem da verdade, irmãos, que quando faltar para nós o prazer, ou quando faltar para nós, quando faltar até essa vontade, irmãos, nunca pode faltar para nós a disciplina. Porque disciplina é fazer aquilo que precisa ser feito na hora que tem que ser feito. Tudo que é limitado precisa de gestão. É bem provável que você olhe para a sua conta bancária e perceba que o seu dinheiro é limitado. Uma vez que o seu dinheiro é limitado, você precisa gerir seu dinheiro. Você não vai sair por aí gastando de qualquer forma, não é isso? O seu tempo também é limitado. Você tem os horários que você trabalha, então você precisa decidir ou precisa escolher quais rotinas você vai trazer para o seu dia. Tudo que é limitado precisa de gestão. Nossa vida aqui, a nossa missão aqui, irmãos, ela tem um tempo previamente estabelecido. E nós precisamos, em Deus, buscar essa prioridade para nós. Nós precisamos escolher as guerras que nós vamos entrar. Nós precisamos, irmãos, voltar de verdade a buscar Deus em primeiro lugar e principalmente retirar todos esses excessos que têm permeado ou que têm enchido o nosso coração. Você está cheio de quê? O que tem preenchido a sua vida? Aonde você tem buscado a satisfação para viver os seus dias? Eu quero concluir esse nosso compartilhamento aqui te dando um grande presente. Nós vimos no versículo 1 o que nós não devemos fazer. E por isso eu te convidei a repensar na sua conduta. Nós não devemos andar no conselho dos ímpios, ou seja, não devemos seguir o modo de vida deles, nós não devemos imitar a conduta deles, ou seja, nós não devemos ser dominados pelo pecado, nós não devemos nos assentar na roda dos zombadores ou escarnecedores, porque quem se assenta descansa nessa realidade de morte. Então eu te disse pelo versículo 1 aquilo que você não deve fazer. O versículo 2 diz aquilo que nós devemos fazer, que é ler a Bíblia, é ter prazer no Senhor, é meditar na palavra de dia e de noite. E abordei com você sobre uma perspectiva de dar um sim para Deus e de dar não para muitas outras coisas. E agora eu preciso concluir para você te perguntando, usando o texto bíblico aqui, eu preciso te perguntar se você, nessa noite, deseja ser palha como a palha ou se você deseja ser como uma árvore. Olha o que o texto diz.
que aquele que faz aquilo que deve ser feito e deixa de fazer aquilo que não deve ser feito, o texto nos garante que ele é como uma árvore plantada à beira de águas correntes, que dá o fruto no tempo certo e que as folhas não murcham, e tudo que ele faz prospera. E o texto completa dizendo que não é o caso dos ímpios, porque eles são como palha que o vento leva. Irmãos, segundo o texto, se você fizer aquilo que o texto nos orienta a fazer e deixar de fazer aquilo que o texto nos orienta a não fazer, você será como árvore plantada junto às correntes, irmãos. Você vai ser como aquela árvore que tem raiz, você vai ver como aquela árvore que é frutífera, você vai ser uma árvore frutífera que dá o fruto no tempo certo e que prospera, e que tudo que faz você prospera. Agora, você também tem a opção de ser como palha, palha que é morta, que não tem raiz, que não tem estabilidade, que é inconstante e que facilmente é levado pelo vento e que se movimenta não por direção, mas se movimenta conforme a velocidade do vento. Irmãos, o plano de Deus para essa noite é que você escolha ser como árvore plantada junto às fontes das águas, porque Deus deseja no nosso coração cada dia mais crescer raízes, nos aprofundar nele, para que nós sejamos cada dia mais parecidos com ele. O plano de Deus é que você não viva como uma palha guiada pelo vento, mas que você seja como uma árvore plantada junto a ribeiros. Existe, irmãos, uma possibilidade para nós de firmeza, existe uma possibilidade para nós de segurança, de sustento, de nutrição, de propósito. Existe um plano de Deus pré-definido sobre as nossas vidas. Propósito, irmãos, não é destino. A minha oração nessa noite é que você não passe uma vida inteira fazendo o que Deus não te chamou para fazer. A Bíblia diz que combati o bom combate, cumpri a carreira e guardei a fé. Se existe o bom combate, é porque também existe um mau combate. E é possível que nós passemos aí muitos ou todos os anos da nossa vida fazendo tudo, tendo tudo, mas nunca tendo cumprido o propósito. O desejo do meu coração nessa noite e a minha oração quando saí de casa e cheguei aqui é que você possa repensar suas condutas, que você também possa retirar os seus excessos e que de fato você transborde com muitos frutos para a glória de Deus. Esse é o desejo do meu coração, que Deus abençoe a sua vida, que Deus transforme o seu dia a dia e te traga uma rotina com que cada dia você seja mais parecido com Ele. Deus abençoe você. Eu quero te convidar a cantar junto comigo essa canção. Se você precisa de um milagre, se você precisa de uma intervenção do Senhor, cante comigo com fé, essa música é uma oração. Diga assim: Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Oh Senhor, Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo. Aleluias. Eu preciso tanto de um milagre. Diga isso. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida e faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Você crê? Você crê que Ele pode executar um milagre na sua vida hoje? Eu creio. Então cante comigo mais uma vez. Aleluias. Mestre, eu preciso de um milagre.
transforma minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida e faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus que me ergues a vencer, Senhor de tudo em mim. Já ouço a tua voz me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida e faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me, ressuscita-me, Senhor, ressuscita-me. Aleluias. Ei, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui fazer um convite especial para você que é profissional de saúde e faz parte da nossa comunidade de fé. A nossa clínica Cuidar está em pleno funcionamento e por isso nós faremos um workshop no dia 12 de agosto, a partir das 15 horas, para captação de novos voluntários. Então você que é da área médica, da área da odonto, da psicologia, adulto, infantil e outras áreas afins, será muito bem-vindo nesse workshop. E para participar, você precisa fazer a sua inscrição nesse link que está aparecendo na sua tela. Faça parte desse movimento que abençoa, ama e cuida de tantas pessoas. Espero você! Olá, queridos, estamos chegando ao final de mais um Movimento Igreja. Privilégio para nós termos participado de todo o movimento de louvor, todo o momento de compartilhamento da palavra. Desejo do nosso coração é que Ele tenha ministrado coisas extraordinárias para você e que sua vida possa mudar e que nós possamos cada dia ser mais semelhantes a Jesus. Gostaria de te fazer um convite muito especial para que nós possamos participar junto na celebração do domingo. Ela acontece pela manhã às 10 horas e à noite ela acontece às 19h30. Chama todos os seus amigos, convida sua célula, traga visitantes e venha. Sem dúvida alguma, Deus tem algo muito especial a ser derramado e a ser liberado sobre a sua vida. Excelente final de semana. Deus abençoe.